Com a graça de Deus, declaro aberta a sessão. Convido o vereador Marcelo Beltrão, o deputado Marcelo Beltrão, para a Secretaria de Trabalho. Deputado Marcelo Beltrão, fazer verificação de quórum. 10 deputados, presidente. Havendo número legal, passa a palavra para o segundo secretário para fazer a leitura da ata. Ata da 33ª sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Presidente, seu excelentíssimo senhor deputado Galba Novaes, vice-presidente. Aos 16 dias do mês de maio do ano 2019, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 15 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Galba Novaes, ocupando a presidência, Inácio Loyola, ocupando a primeira secretaria, Tarcísio Freire, ocupando a segunda secretaria, Ivan Beltrão, Paulo Dantas, Davi Davino Filho, Marcos Barbosa, Breno Albuquerque, Bruno Toledo, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Dudu Ronalça, Davi Maia, Fátima Canuto, Jó Pereira, Léo Loureiro, Olavo Calheiros, Ricardo Nezinho e Silvio Camelo. A número regimental, senhor presidente, declara aberta a sessão, são lidas, discutidas e aprovadas as atas da sessão ordinária anterior e a ata da 13ª sessão extraordinária. O expediente consta das seguintes matérias: mensagem governamental número 3 de 2019, encaminhando projeto de lei ordinária número 76 de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2020, nos termos do parágrafo 2º do artigo 176 da Constituição Estadual e da outras providências, encaminhando à terceira comissão projeto de lei ordinária número 74 de 2019, sobrescrito pelo deputado Dudu Ronalça, concede o título de cidadão honorário do estado de Alagoas ao senhor Fábio Micael Costa da Silva. Encaminhado à segunda comissão, projeto de lei ordinária número 75 de 2019, sobrescrito pelo deputado Dudu Ronalça, concede o título de cidadão honorário do estado de Alagoas ao senhor Tiago Prado Oliveira Silveira. Encaminhando à segunda comissão, requerimento, requerimento número 198 de 2019, justificativa de ausência do deputado Gilvan Barros Filho. Requerimento número 198 de 2019, justificativa de ausência do deputado Gilvan Barros Filho, do dia 15 e 16 de 5. Requerimento número 199 de 2019, sobrescrito pelo deputado Davi Davino Filho, requer a realização de uma sessão especial no dia 27 de maio do corrente ano, em homenagem ao Dia do Oftalmologista e a Semana do Combate à Glaucoma. Esgotada a matéria do expediente, na hora do expediente, ocupa a tribuna o deputado Jó Pereira, a oradora
reporta as declarações do presidente Jair Bolsonaro no que tange às mudanças do rumo da educação do país. Na ocasião, ressalta a necessidade de mais diálogo e tolerância nos embates políticos e entende da importância da execução dos planos de educação, sair deste confronto ideológico, ressaltando que a educação não deve ser projeto de um governo e vai muito além do que é direita ou esquerda. Encerrada a hora do expediente, passa-se a hora do dia. Proceder a verificação no quórum, a número legal para deliberar. Discussões únicas da indicação, número 112, 114, 16, 17, 18, 19 e 120, 2019. Quando da discussão da indicação número 117, 2019. Para discutir, o deputado Davi Maia enfatiza-se sua solicitação a discussão única do requerimento número 166, 167, 181, 184, 2019. Votação única do requerimento sem número da deputada Cibele Moura. E outros requer uma sessão extraordinária logo após o término desta para apreciar em segundo turno projeto de lei número 17, 2019, posto em votação. É aprovado a encerrada a ordem do dia. No oradores em explicações pessoais, o senhor presidente convoca os senhores deputados para uma sessão extraordinária, logo após o término desta, para apreciar em segundo turno o projeto de lei número 17, 2019 e encerra presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata para constar eu, Beatriz Lousane Souto Maior Vidal, redatora de ata, digitei, e eu, Tasso Feira, subscrevo. Ata da 14ª sessão extraordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Presidente substitutivo, senhor deputado Marcelo Victor, presidente. Aos 7 dias do mês de maio do ano 2019, na cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 16 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Victor, presidente, Paulo Dantas, primeiro secretário, Tarcísio Freire, ocupando a segunda secretaria, Galba Novaes, Ivan Beltrão, Davi Davino Filho, Marcos Barbosa, Antônio Albuquerque, Breno Albuquerque, Bruno Toledo, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Davi Maia, Dudu Ronalça, Fátima Canuto, Flávia Cavalcante, Francisco Tenório, Gilvan Barros Filho, Inácio Loyola, Jairzinho Lira, Jó Pereira, Léo Loureiro, Marcelo Beltrão, Olavo Calheiros, Ricardo Dezinho e Silvio Camelo. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão, não há ata nem expediente a serem lidos, não há oradores inscritos na hora do expediente. Encerrada a hora do expediente, passa-se a ordem do dia. Procedida a verificação de quórum, a número legal para deliberar. É aprovado em segundo turno o projeto de resolução número 08/2019. O senhor presidente comunica aos senhores deputados, atendendo a solicitação dos deputados Cabo Bebeto e Jó Pereira, que amanhã ocorrerá a leitura do laudo da CPRM sobre o bairro do Pinheiro. Encerrada a ordem do dia, passa-se as explicações pessoais. Com a palavra, o deputado Silvio Camelo. Da tribuna, o orador fala da contribuição alagoana ao processo de reinserção dos reeducandos do sistema prisional e do trabalho realizado pela Secretaria de Ressocialização, em sintonia com as ações do ministro Sérgio Moro e dos benefícios que traz a sociedade, junto com os programas do governo estadual,
que tem realizado o índice de violência. Com a palavra, digo ao deputado Cabebeto, informa que a audiência do CRM será realizada amanhã às 9 horas no Fórum do Bairro Duro. O senhor presidente repercute ao plenário as informações do deputado Cabebeto. Com a palavra, o deputado Davi Davino Filho, da tribuna orador, parabeniza os senhores Márcio Lima e Maurício Lisboa, respectivamente eleitos prefeito e vice-prefeito em eleição suplementar do município de Santa Luzia do Norte. Não há mais oradores em explicações pessoais. O senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, e encerra presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata para constar. Eu, Flávio Galdino, redator de ata, digitei, e eu, subscrevo. É o que consta, senhor presidente. Em discussão a ata. Não havendo contestação ou impugnação, considero aprovada a ata. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura do expediente. Projeto de resolução número 12 de 2019, autor deputado Davi Maia, institui o programa de coleta seletiva de resíduos recicláveis sólidos na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Projeto de lei complementar número 66 de 2019, autora deputada Jó Pereira, revoga a lei complementar 38 de 14 de junho de 2013. Projeto de lei complementar número 67 de 2019, autora deputada Jó Pereira, revoga a lei complementar 31 de 15 de dezembro de 2011. Projeto de lei complementar número 68 de 2019, autora deputada Jó Pereira, revoga a lei complementar 36 de 26 de julho de 2012. Projeto de lei complementar número 69 de 2019, autora deputada Jó Pereira, revoga a lei complementar 39 de 8 de agosto de 2013. Projeto de lei complementar número 70, autora deputada Jó Pereira, revoga a lei complementar 30 de 15 de dezembro de 2011. Projeto de lei número 71, autora deputada Jó Pereira, revoga a lei complementar 32 de 5 de janeiro de 2012. Projeto de lei ordinária 77/2019, autora deputada Fátima Canuto, concede o título de cidadã honorário do Estado de Alagoas à senhora Ana Florinda Mendonça da Silva Dantas. Projeto de lei 78/2019, autor deputado Ricardo Nezinho, institui a meia entrada para professores da rede pública e privada em estabelecimentos que promovam lazer e cultura. Indicação número 154 de 2019, autor deputado Davi Davino Filho. Solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas que, através do Gabinete Civil, Gabinete Militar e Defesa Civil Estadual, implante um gabinete de crise com o objetivo de gerenciar os danos sociais e econômicos resultantes da instabilidade do terreno nos bairros do Pinheiro, Mutange e Bebedouro. Indicação número 155 de 2019, autor deputado Paulo Dantas. Apelo ao governador do Estado de Alagoas, ao secretário de Transportes e Desenvolvimento Urbano e ao presidente do DR, no sentido de que seja realizada a obra de pavimentação asfáltica com extensão de 4 quilômetros, que interliga a rua Paulo Wintler até a localidade denominada Satuba Nova.
requerimento 200 de 2019, autor deputado Léo Loureiro, requer à mesa na forma regimental o desarquivamento do projeto de lei 629 de 2018, que institui o cartão de identificação para a pessoa com deficiência no estado de Alagoas e dá outras providências. Requerimento 201 de 2019, autor deputado Léo Loureiro, requer à mesa na forma regimental o desarquivamento do projeto de lei 625 de 2018, que institui o cartão de identificação para a pessoa com transtorno no espectro autista no estado de Alagoas e dá outras providências. Requerimento 202 de 2019, autor também o deputado estadual Léo Loureiro, requer à mesa na forma regimental o desarquivamento do projeto de lei de número 628 de 2018, que institui sobre censo, inclusão e cadastro, identificação do perfil socioeconômico das pessoas com deficiência no âmbito do estado de Alagoas e dá outras providências. Requerimento 203 de 2019, autor deputado Léo Loureiro, requer à mesa na forma regimental o desarquivamento do projeto de lei número 561 de 2018, que obriga os estabelecimentos públicos e privados no estado de Alagoas de inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo e dá outras providências. Requerimento 204 de 2019, autor deputado Antônio Albuquerque, requer à mesa na forma regimental justificativa de ausência da sessão ordinária do dia 16/5. Requerimento 205 de 2019, autora deputada Flávia Cavalcante, requer à mesa na forma regimental justificativa de ausência das sessões dos dias 21, 22 e 23/5. Requerimento 206 de 2019, autora também a deputada Flávia Cavalcante, requer à mesa na forma regimental justificativa de ausência da sessão do dia 16/5. Excelentíssimo senhor presidente Galvão Novaes, é o que consta no expediente. Queremos agradecer ao deputado Paulo Dantas e, neste momento, convido a deputada Jó Pereira para fazer uso da palavra. Antes, porém, concedo a palavra ao deputado Marcelo Beltrão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, amigos deputados. Agradecer a deputada Jó aqui por ceder esse primeiro momento. Então, só avisar aos colegas deputados que eu recebi um convite da Câmara de Vereadores de Arapiraca para uma sessão especial logo mais à noite, e que o convite é extensivo a todos os deputados. Iremos lá receber algumas denúncias e debater sobre o caso do diploma legal. Então, sintam-se todos os deputados convidados, ao tempo que também foi realizada uma convocação da Comissão de Educação extraordinária para amanhã, às 10 horas da manhã. Os deputados que fazem parte e os que não fazem parte da comissão, sintam-se convidados para participar também sobre o mesmo tema, que é a questão dos diplomas legais. E agradecer ao deputado Inácio Loyola pela showboy maravilhosa que me presenteou. Será utilizada com bastante carinho, muito confortável. Obrigado, deputado Inácio. Obrigado, presidente. Obrigado, deputada Jó. Queremos agradecer o convite do deputado Marcelo Beltrão e dizer o mesmo. Vossa Excelência representa muito bem esta casa. Tenho certeza que será um debate muito proveitoso e propositivo na Câmara Municipal de Arapiraca. Concedo a palavra à deputada Jó Pereira. Vossa Excelência tem 15 minutos para fazer uso da mesma. Boa tarde, telespectadores da TV Assembleia que nos assistem neste momento. Boa tarde, senhoras e senhores que nos acompanham da galeria desta casa, dos vários ambientes dessa Assembleia Legislativa, servidores do Poder Legislativo, em especial um abraço àqueles que estão agora à disposição deste plenário, especialmente às taquígrafas
senhor presidente, colegas deputados e colegas deputadas. Mais uma vez venho a essa tribuna trazendo um assunto que não pode ser esquecido, um assunto recorrente e que precisa estar no nosso dia a dia. E conforme reportagem do jornal Gazeta de Alagoas deste final de semana, se em 6 meses, deputado Bruno, as 3 unidades da Braskem, que estão paralisando as atividades aqui no estado, não voltarem a funcionar, a empresa deve deixar Alagoas. A informação, segundo a matéria, foi repassada à diretoria pelo próprio presidente da Braskem, o senhor Fernando Musa, e essa seria a única saída para a sobrevivência da empresa do Grupo Odebrecht. Sair de Alagoas com destino, provavelmente, ao interior do Espírito Santo. Ao que me parece, isso seria mais ou menos, deputado Paulo Dantas, como alguém devastar o seu solo, a sua casa, para simplesmente ir em busca de um novo solo, ao invés de trabalhar para recuperar aquele que foi devastado, por uma exploração mineral inadequada, porém viável, desde que realizada de forma sustentável e tecnologicamente avançada, uma vez que Alagoas tem diferenciais em relação a outras localidades imaginadas para exploração. Precisamos estar atentos. Alagoas não pode ser terra arrasada, e menos ainda abandonada pelo governo federal em relação a esse assunto. Eu faço aqui um parênteses e uma lembrança importante. Na composição acionária da Braskem, 47% das ações ordinárias, ou seja, as com poder de voto, pertencem à Petrobras. E vale frisar, deputado Ricardo Nezinho, que esse percentual acionário cresceu de pouco mais de 30% para os atuais 47%, conforme registro no próprio site da Braskem, atualizado até 30 de março de 2018, numa troca de posição entre ações preferenciais e ações ordinárias. Na mesma reportagem do jornalista Arnaldo Ferreira, o Sindifisco reforçou o que tenho dito, assim como outros parlamentares, inclusive na Câmara Municipal de Maceió, e que volto a repetir, o anúncio da possível saída parece chantagem. Não podemos e não queremos, de forma alguma, tornar vilã uma indústria tão importante para o desenvolvimento econômico de Alagoas e do país. Uma empresa que produz matérias-primas essenciais para inúmeras cadeias produtivas, como de cloretano e soda cáustica. Como já salientamos em algumas oportunidades, deputado Silvio Camelo, e como também foi dito pelo secretário da Fazenda, Jorge Santoro, na mesma reportagem, é hora de buscarmos soluções, reparações para os moradores do bairro já atingidos e também soluções para que a Braskem continue operando em Alagoas, com supervisão técnica e fiscalização rigorosas, para que suas atividades sejam viabilizadas de forma segura, responsável e sem ônus para a população. O secretário disse que irá apresentar nesta semana ao governador Renan Filho estudos detalhados sobre as implicações econômicas de uma possível saída da Braskem de Alagoas. Eu aproveito para solicitar de público que esses estudos sejam compartilhados com este parlamento, deputado Bruno Toledo, que tem o envolvimento da cadeia produtiva do Estado, das prefeituras dos municípios onde ocorre a exploração do salgema e de seus derivados, dos municípios onde há plantas industriais ativas e que serão afetadas com essa possível saída, a exemplo de Maceió, Marechal Deodoro, Pilar, e com transparência para toda a população alagoana. Por isso é urgente que o governador Renan Filho, que o prefeito Rui Palmeira, unidos administrativamente a favor de Alagoas e da capital do nosso estado, abram diálogo com o governo federal, no sentido de não permitir para Alagoas e para o Brasil dificuldades ainda maiores. Repetindo que a Braskem é produtora de matérias-primas essenciais para inúmeras cadeias produtivas em todo o país
dicloretano e soda cáustica. E no caso específico de Alagoas, deputado Léo Loureiro, a descontinuidade da exploração do salgema geraria para nós uma enorme perda de receita. Precisamos de reparação e não de mais perdas. Encerro as minhas palavras solicitando mais uma vez, senhor presidente, 3 coisas. A primeira, transparência nas informações acerca de quais empresas e qual o volume dos benefícios fiscais concedidos nos programas de incentivos do governo do Estado. A segunda, o reconhecimento urgente pelo governo federal do estado de calamidade pública nos bairros do Pinheiro, Mutange e Bebedouro. E antes de me dirigir a esta tribuna, eu falava com o representante, deputado Inácio, do SOS Pinheiro, e ele já dizia que entraves burocráticos já estancavam o processo de reparação e de apoio aos moradores daquele bairro. É imprescindível a decretação do estado de calamidade. E a terceira, lembrar sempre que não temos avanço em nenhuma área se não investirmos em educação de qualidade, inclusiva, tecnológica e acessível a todos os cidadãos, pois muito da omissão e da ausência de pessoas participando dos espaços de tomada de decisão para o controle social vem da falta de educação no sentido mais amplo da palavra. Eu concedo uma parte ao deputado Inácio Loyola. Deputada Jó Pereira, o seu pronunciamento é de grande importância, é extremamente pertinente. Ao longo desses últimos anos, nós tínhamos atividade canavieira, o setor sucroalcooleiro, como o maior gerador de emprego e divisas para o estado de Alagoas. Temos recentemente a cadeia do Salgema, hoje à frente a Braskem, onde tem uma importância imensurável para a nossa economia. Além do ICMS, pelo seu produto vendido, é bom que se frise que existe uma rede de alta tensão da Chess, exclusivamente para atender a Braskem aqui. Evidentemente, a gente perde ICMS por conta dos produtos comercializados pela Braskem, a sua cadeia, como também deixamos de receber ICMS por conta da energia que é oferecida para o funcionamento da Braskem. Outra atividade econômica muito importante para Alagoas, deputada Jó Pereira, que hoje é a que mais gera emprego, é a pecuária leiteira. Nós estamos à beira da falência no que diz respeito à pecuária leiteira. Vossa Excelência tem acompanhado a preocupação dos produtores de leite do nosso estado, já que nós não temos como absorver toda a nossa produção. A nossa bacia leiteira ali na região do Sertão, do Médio Sertão, que compreende Major Isidoro, Jabaramataia, Batalha, Jacaré dos Homens, Monterópolis, Olho d'Água das Flores, Palestina, Pão de Açúcar, já foi referência para o Nordeste. Eu costumo fazer uma analogia do futebol, quando se dizia que o gado era da região de Batalha, é a mesma coisa hoje que se dizer que alguém joga no Barcelona, no Real Madrid. Dispensa comentário. E a crise hoje é séria da pecuária leiteira. Ou seja, o setor sucroalcooleiro, a mineração, a Braskem, o sistema Salgema, de um modo geral, essa cadeia, e a pecuária leiteira. Isso, diante de uma crise que o Brasil enfrenta, aliado a essa crise,
o que nós enfrentamos é muito e muito preocupante. Nós precisamos que essa casa continue vigilante a esses problemas, tenha a oportunidade de participar com proposições, o nosso governador extremamente atento, como também a gente cobrar do governo federal. Quero parabenizar Vossa Excelência e dizer que o que nós enfrentamos no presente é muito preocupante para a economia do Estado de Alagoas. Muito obrigado, deputada Jó Pereira. Deputado Inácio, concordo com o posicionamento de Vossa Excelência, que citou apenas 3 cadeias produtivas extremamente importantes para a economia do Estado de Alagoas e que estão em um processo preocupante de redução da sua atividade, né, o que pode diminuir, inclusive, os resultados da balança comercial do Estado de Alagoas, não só a arrecadação do CMS, mas o produto interno do Estado de Alagoas. E para acrescentar o que Vossa Excelência diz, eu aqui gostaria de contribuir citando a cadeia, mas o gás natural do Estado de Alagoas. E com a Braskem, com a exploração equivocada, com o olhar equivocado para a solução do problema, deputado Davi, infelizmente o gás natural também vai ser dragado. E aí a gente coloca em risco não só o funcionamento da Algás, mas todos aqueles que investiram, deputada Fátima, que optaram pelo gás para o gás veicular para o funcionamento de seus automóveis. Como ficará se a Algás chegar a ser atingida também por esta crise, por esta condição, por essa fragilidade atual da Braskem? Então, juntando isso e todos os argumentos do deputado Inácio Loyola, nós precisamos sim estar atentos para evitarmos novos prejuízos e novos danos, dessa vez outro tipo de dano para as pessoas aqui do nosso estado de Alagoas. Mas eu concedo uma parte ao deputado Davi Maia. Obrigado, deputada Jó. Um tema extremamente importante. Hoje a gente passou o dia discutindo isso lá no gabinete, como essa casa tem um papel fundamental nesse processo de trabalhar nisso sem paixões, sem amor, sem demagogia, que é o que a gente está vendo muito nesse problema do Pinheiro, e também sem aceitar ameaças ou achicalhas de quem quer que seja. Mas eu acho importante a gente utilizar o papel dessa casa nesse processo de diálogo, construir esse diálogo, construir pontes que foram destruídas. Hoje, eu fazendo aqui um estudo de como da nossa audiência pública, foram algumas coisas que foram solicitadas aqui que já foram resolvidas, que partiu dessa casa. Vossa Excelência solicitou que o prefeito decretasse estado de calamidade. O deputado Cabo Bebeto solicitou que fosse criada uma central de recebimento dos moradores dentro do bairro do Pinheiro, que a Defesa Civil se instalasse dentro do bairro do Pinheiro. Solicitou instalações de câmara. Eu me lembro que o deputado Cabo Bebeto pressionou muito na questão das câmaras. Solicitamos vários assuntos que foi importante. E teve uma questão que foi levantada por essa casa, que foi o papel do IMA, a falta de equipamentos, a falta de condições do IMA fiscalizar a empresa, e que hoje, no dia de ontem, no caso, o Ministério Público Federal ingressou na Justiça contra a autarquia de meio ambiente do Estado de Alagoas. Então, eu acho que a gente tem um papel fundamental, audiência pública. Saímos com várias diretrizes que foi respeitada, que foi determinante para chegarmos a esse nível, e eu acho que a nossa comissão, que já foi aprovada, deve ser instalada e acompanhar isso, como eu disse, sem paixões, trazendo o centrismo para o debate, sem achicalho de um lado ou de outro. Mas era isso as minhas palavras. Muito obrigado, deputada. Essa é a postura adequada, a postura política responsável de um parlamento que, como disse o deputado Davi Maia, na época oportuna, sob
ressaltar e chamar a atenção para o que vinha acontecendo com o bairro do Pinheiro. Muitas das solicitações foram atendidas, embora, e aqui é por isso que na minha fala eu cobro um posicionamento do governo federal, com relação ao reconhecimento do estado de calamidade pública do bairro do Pinheiro, Bebedouro e Mutange, tendo em vista que os esforços, infelizmente, deputado Cabo Bebeto, os esforços empreendidos pelo município de Maceió e pelo estado de Alagoas serão insuficientes se não houver a participação efetiva do governo federal no processo. E essa só vai acontecer. E quando a gente ouve na entrega do laudo da CPRM que o reconhecimento do estado de calamidade não influenciará no processo, nós ficamos muito preocupados, porque nós sabemos as consequências do reconhecimento do estado de calamidade. São consequências de assumir a responsabilidade, de puxar a responsabilidade para o governo federal, consequências práticas na vida dos moradores desses bairros, que hoje, apenas para exemplificar, e aí já pontuando que o governo do estado abre uma mesa de diálogo com essas pessoas, ao solicitarem a colocação, deputado Olavo Calheiros, de câmeras de segurança ao longo de todo o bairro, criou-se não, mas foi levantado com muita propriedade a necessidade de licitação. É um procedimento extremamente burocrático que, se houvesse o reconhecimento da calamidade pública, ele por si só já ultrapassaria o obstáculo, ou seja, a necessidade de um processo licitatório mais burocrático. Apenas uma cotação de preço que facilitaria a colocação de câmeras naquele bairro que já se encontra praticamente desabitado, sujeito à ação de vândalos, e isso é muito, muito preocupante. E está aqui nesse plenário o deputado Cabo Bebeto, que é morador do bairro e que sabe das dificuldades e dos perigos e dos riscos que rondam já as pessoas que têm lá o seu patrimônio. Então, eu quero, com isso, agradecer. O deputado Inácio gostaria de fazer uma outra parte, senhor presidente. Eu apenas, deputada, queria fazer mais uma observação na questão da irresponsabilidade do governo federal, principalmente pelo Ministério das Minas e Energia. A política de mineração desse país está uma coisa vergonhosa. Acidentes e mais acidentes acontecendo de mês em mês aqui. É em Mariana, é em Sobradinho, é em Brumadinho, é esse caso aqui do Pinheiro. E se deve o governo federal ter a responsabilidade de tomar as devidas providências. Quem está fora do problema acha que tudo é normal. Mas o problema é muito sério quem mora naquela região do Pinheiro, de Bebedouro, do Mutange. É um caso muito sério. Só quem está lá sabe exatamente a tensão em que aquela população vive. Então a gente precisa, principalmente a nossa bancada federal, pressionar esse governo federal no sentido de tomar as providências cabíveis. Era isso que eu queria contribuir mais uma vez com esse belo pronunciamento de Vossa Excelência, que hoje eu tenho como uma das maiores conhecedoras dos problemas e tem as soluções para o nosso estado de Alagoas. Meus parabéns, deputada Jó Pereira. Obrigada, deputado Inácio. Eu acho que essa casa faz coro com Vossa Excelência no sentido de cobrar esse posicionamento ao governo federal, a responsabilidade, porque nós sabemos da responsabilidade do órgão ambiental do estado de Alagoas, mas nós sabemos também que a atividade de mineração ela é própria e exclusiva da União Federal. E as falhas geológicas apresentadas pelo solo alagoano não são recentes, deputado Cabo Bebeto. Elas são próprias do nosso solo. E isso deveria ter sido observado desde a concessão
da primeira autorização de mineração do sal-gema aqui no estado de Alagoas. Então, é importante que também possamos observar e tirar uma lição. O liberalismo sem controle gera prejuízos também à sociedade, porque os relatórios de fiscalização são gerados pela empresa que explora e que tem interesses conflitantes. Uma coisa é a atividade de controle exercida pelo Estado. Outra coisa é a atividade comercial desempenhada, a atividade de exploração com fins comerciais desempenhado pela empresa exploradora e mineradora. Nós não podemos confundir os papéis. Liberalismo no comércio é uma coisa. Liberalismo para que o Estado não exerça o seu controle ambiental dos limites da exploração, isso beira a irresponsabilidade. Então, eu gostaria de ceder uma parte ao deputado Cabo Bebeto. Boa tarde, deputada João Pereira. Só para que a gente, de repente, consiga fazer alguma justiça em algumas questões, que quando a gente reclama do governo federal, parece que o culpado é o atual governo, né? Que tem 5 meses e Vossa Excelência falou muito bem, começou na década de 70 a exploração, então acho que ele estava até no exército ainda, o presidente, e que sim, o governo municipal e estadual que estavam no poder e estão, esses sim realmente marcaram um passo, como a gente disse, ficaram marcando o passo é levantar a perna sem sair do lugar. É uma forma de marchar, é marchar parado. E eu acho que sim, esse governo municipal e federal e o estadual, nesse caso, fizeram isso. Fizeram isso, inclusive a gente tem ofício solicitando às câmaras que o município tem e que ele disponibilizasse como medida de urgência e que nunca foram entregues. Ele fez sim essa base mais próxima da Defesa Civil Municipal, que realmente está na região e atende melhor, mas fez agora, tem 20 dias. Então, assim, eu não acho justo que a gente, de repente, culpe quem está menos tempo no problema. Talvez ele tenha estrutura maior, talvez tenha, mas foi o último a chegar nessa causa. E até vejo que algumas coisas andaram nesse novo governo, que no ano passado eu não via tantas ações. Mas agradeço a preocupação de Vossa Excelência, como sempre, estuda tudo que discute e discute muito bem. Tenho certeza que Vossa Excelência na comissão do Pinheiro vai ajudar muito, até porque a gente já participou de outros eventos e você está sempre preocupado, está sempre participando da questão do Pinheiro, mas eu só queria ser justo em relação a isso. Acredito que se alguém demorou a agir, se alguém está deitado em berço esplêndido, nesse caso do Pinheiro, é a Prefeitura de Maceió e o Governo do Estado de Alagoas, que estão, como eu digo, começam no quartel, marcando o passo nesse caso do Pinheiro, que pode ser que agora eles comecem a agir como a gente espera que eles devam agir. Muito obrigado pela parte. Deputado Cabo Bebeto, eu, quando falo no governo federal, quando eu falo no governo do Estado, quando eu falo no município de Maceió, eu procuro não personificar. São instituições que, pelo meu discurso, pelos meus pronunciamentos anteriores, são instituições contínuas e permanentes. Infelizmente ou felizmente, quem está exercendo o poder imediato responde pelas consequências do que aconteceu em qualquer época do governo federal, em qualquer época do governo municipal, em qualquer época do governo estadual. E eu diria a Vossa Excelência que até concordo que o governo do Estado e o governo municipal marcaram passo com relação à reparação dos danos, às consequências daquilo que foi causa. Mas a causa, ela é muito mais do governo federal do que do governo municipal e estadual. Porque a atividade de mineração, ela é concessão do governo federal. A empresa, a Braskem, tem como sócia majoritária, como eu disse no pronunciamento, 47% do capital votante é da Petrobras, que é uma empresa estatal. Então, é necessário que nós possamos colocar as responsabilidades não só das consequências, mas também das causas que geraram os atuais danos e perdas para os alagoanos e alagoanas. Não estou personificando, e eu entendo o posicionamento de Vossa Excelência quando vem
em defesa do atual presidente, né, por ser do partido de Vossa Excelência, mas eu não estou personificando. Eu estou querendo deixar claro que o governo federal tem sim responsabilidade e precisa reconhecer o estado de calamidade, tendo em vista que nem o município de Maceió, nem o estado de Alagoas não tem condição financeira, técnica de suportar o que está acontecendo no estado de Alagoas. Então, seriam essas as minhas considerações. Eu concedo uma parte ao deputado Francisco Tenório. Deputada Jó Pereira, eu agradeço antecipadamente a parte que Vossa Excelência me concede e queria tentar contribuir, embora tenha chegado já finalizando o discurso de Vossa Excelência. Mas quero ressaltar que o governo federal tem responsabilidade superior ao municipal e ao governo estadual. Até porque o subsolo é do governo federal. A licença de mineração é o governo federal. A Petrobras é o maior acionista. Então, é o governo federal responsável pela concessão de licença, pelo controle do subsolo e pelas ações da Petrobras junto à Salgema, junto à Braskem. Então, tem responsabilidade direta e tem responsabilidade como controlador. Não pode ficar Maceió e Alagoas sendo irresponsáveis diretos. Não, o município e o Estado têm sua parcela de responsabilidade e contribuição dentro do seu limite cada um. Mas a responsabilidade maior é do governo federal e é preciso que haja imediatamente uma ação do governo federal nesse sentido. Tanto é, deputada Jó, que quando ninguém falava em afundamento do bairro do Pinheiro, o presidente da República, se referindo a um outro incidente com mineração, já tratou do caso do Pinheiro, dizendo-se de afundamento de um bairro em Maceió. Então ele tem conhecimento, ele acompanha. É preciso que ele se pronuncie, não com aqueles pronunciamentos vexatórios, mas com um pronunciamento real sobre o fato que vem ocasionando em Maceió, praticado pela empresa Braskem. E todas as vezes que eu toco nesse assunto, eu digo que é muito fácil para a Braskem resolver essa situação. Muito fácil. O lucro de um ano que ia ser distribuído pela Braskem talvez seja o suficiente para resolver a situação. Agora, eu fiquei preocupado quando vi matérias na televisão de ontem para hoje de se fazendo um tapa-buraco no Pinheiro. Operação tapa-rachadura. É preciso ter cuidado com aquilo. Eu não sei o grau de importância que tem tapar aquelas rachaduras quando o problema vem no subsolo. Porque, por exemplo, na casa da minha irmã, que eu frequento sempre que possível, já foi rachada 3 vezes. Em 3 locais. E todas as vezes que rachou, antes desse problema, ela foi lá, contratou um novo pedreiro, botando a culpa no anterior. E novamente rachou. Então tem sentido agora se fazer um tapa-buraco lá no Pinheiro para tentar levar de volta os moradores que ali estão? Não. É mais profundo o problema. É preciso se definir realmente qual a área que corre perigo e o Salgema indenizar a propriedade dessas pessoas. Como eu disse outro dia aqui na tribuna, que é simples, o Salgema indeniza o bairro do Pinheiro todo, e tem dinheiro para isso, e ali se faz uma reserva florestal. Vai ser um destino digno dado àquele bairro e ela tem condições de resolver isso. Fica essa sugestão e assim o meu reconhecimento de que a responsabilidade maior é do governo federal. Muito obrigado mais uma vez pela concessão dessa parte, deputada. Novamente, deputado Francisco Tenório, apenas para ressaltar, essa foi a fala do pronunciamento que fiz para usar a tribuna nessa tarde de hoje, inclusive cobrando do governo federal o reconhecimento de calamidade pública, para que ele possa agir diretamente como o maior responsável pelo que está acontecendo aqui no estado de Alagoas, tendo em vista
tendo em vista ser de responsabilidade do governo federal, como bem disse o deputado Francisco Tenório, a concessão do nosso subsolo. Então, sendo assim, eu quero agradecer a atenção de todos, principalmente a parte dos meus colegas deputados, e agradecer também a compreensão do presidente Galba Novaes. Muito obrigada. Parabenizamos a deputada Jó Pereira e agradecemos a Vossa Excelência pelo excelente discurso e a participação dos queridos deputados que apartearam. Nós ainda temos 7 minutos e queremos passar a palavra para o deputado Cabo Bebeto fazer uso da mesma. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas deputados, servidores da casa, telespectadores da TV Assembleia. No último dia 15 do corrente mês, o governo federal publicou o decreto 9.792, que trata da inscrição de motoristas de aplicativos na Previdência Social. Eles serão incluídos no regime geral da Previdência como contribuintes individuais. A matéria foi publicada pela Agência Brasil. Os trabalhadores desse serviço, denominados transporte remunerado privado individual, são segurados obrigatórios da Previdência desde 2018. O decreto previu que motoristas de aplicativos como Uber ou 99 Táxi podem se inscrever como microempreendedores individuais, mas para isso devem se enquadrar nas exigências dessa categoria, como não ter rendimentos acima de R$ 81 mil por ano. Nessa alternativa, a contribuição do INSS seria equivalente a 5% do salário mínimo vigente. A responsabilidade de realizar a inscrição é do próprio motorista. O decreto orienta que o procedimento seja realizado preferencialmente pelos canais eletrônicos de atendimento do INSS. A contribuição também pode ser de 20%, 11% e 5% no caso da inscrição como MEI. Caso o trabalhador deseje ter uma aposentadoria com um valor superior ao salário mínimo, a alíquota a ser escolhida deve ser a de 20%. As empresas responsáveis pelos serviços ou aplicativos poderão solicitar a comprovação cuja responsabilidade é do motorista. Segundo dados da empresa americana Uber, em outubro de 2016, eram 50 mil motoristas brasileiros utilizando o aplicativo. Um ano depois, o número saltou para 500 mil de condutores. O último número oficial de outubro do ano passado contabilizou mais de 600 mil motoristas cadastrados. A formalização é um passo importante para os motoristas de aplicativo. São várias vantagens. Além de ter um CNPJ, eles poderão ter acesso a produtos e serviços bancários, como crédito, baixo custo mensal de tributos, acesso e apoio técnico do SEBRAE e direitos e benefícios previdenciários. Nos dias atuais, o empreendedorismo é uma forma encontrada pelas pessoas para driblar os índices de desemprego ou também para buscar oportunidades de novos negócios. E uma das maneiras de deixar de trabalhar na informalidade e de se regularizar no mercado, tornando-se microempreendedor individual. Dessa forma, vale enfatizar que a iniciativa do presidente só tem a contribuir com o crescimento econômico do nosso país. Interferência no mercado liberal, mas uma interferência positiva que traz segurança, que traz um sossego para o trabalhador autônomo, e além da questão da previdência, ele pode também contar com outros ganhos agora, com outras seguridades agora. Falar também, hoje fiz uma visita no Detran, e na semana passada, aqui nesse plenário, eu trouxe ao conhecimento dos senhores uma situação curiosa que vem acontecendo neste órgão, aqui em Maceió. Apesar do seu diretor Adroaldo Catão, que por sinal é advogado, haver sido notificado por oficial de justiça da decisão liminar concedida em favor das autoescolas, autorizando que seus alunos realizassem as provas práticas de direção nos veículos com os quais são acostumados. O Detran se recusa a cumprir a decisão judicial. Digo isso porque hoje estive pessoalmente no local de realização dos exames práticos e pude testemunhar os profissionais sendo impedidos de adentrar ao local com seus veículos. Acho que tinha uns 8 carros ainda quando eu cheguei lá. Mais uma vez é importante observar que somente em Maceió essa situação está acontecendo, o que é bastante intrigante.
Volto a repetir o meu apelo ao doutor Adroaldo Catão para que, enquanto gestor público e operador do direito, cumpra a decisão judicial e permita que alunos possam realizar as provas nos veículos em que estão acostumados a treinar. Mais uma vez, já essa determinação já foi inclusive recebida pessoalmente pelo presidente e não sei por que ele insiste em não cumpri-la e sequer recorreu dela. Falar sobre outro assunto também, que alguns funcionários públicos têm me perguntado, me questionado sobre o reajuste ou o ajuste do servidor, né, a nossa database. É esse mês. Eu lembro que quando eu era funcionário público, eu contava os dias para chegar ao mês de maio e até agora o governo não se pronunciou sobre o caso, né? Natural que a categoria espere por isso, porque de um ano para o outro os preços aumentam, o custo de vida aumenta e o salário ele não é um ganho, é apenas que ele acompanha a inflação. E até agora o governo não se pronunciou. Saiu uma matéria ontem, que na matéria dizia que o Santoro, secretário da Fazenda, não sabia dizer se o Estado ia conseguir conceder esse aumento, esse reajuste ou ajuste, e os funcionários públicos estão muito tensos, porque a gente sabe que o salário já não é muita coisa, então se ele não é pelo menos atualizado, isso vai pesar no bolso do funcionário. Então a gente vem pedir aqui que o governo se dedique um pouco mais aí, tente fazer esse sacrifício financeiro, porque todo funcionalismo público de Alagoas, ele espera essa data. O mês de maio está quase no seu fim e a gente espera um pronunciamento do governo do estado sobre isso, para a gente dar uma resposta a toda essa classe que são os funcionários públicos do estado de Alagoas. Por hoje só era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradecemos o deputado Cabo Bebeto pela sua participação. E, nesse momento, não há mais oradores inscritos. Eu encerro o expediente e passo para a ordem do dia com a palavra o primeiro secretário para a verificação de quórum. 21 deputados presentes, senhor presidente. Havendo número legal, dou por iniciada a ordem do dia. Ordem do dia número 33/2019, proposição em regime de tramitação ordinária, votação única das indicações. Processo 868, indicação 112/2019, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto. Apelo ao senhor governador do estado e ao secretário de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, reiterando a solicitação feita por meio da indicação 01/2019, protocolizada nesta casa em 6 de 2 de 2019, no sentido de empreender esforço para a retomada do programa das cestas nutricionais. Em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo 864/2019, indicação 114/2019, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto. Apelo ao senhor governador do estado e ao diretor-presidente do Instituto de Inovação para Desenvolvimento Rural Sustentável de Alagoas, em Maté, no sentido de empreender esforço para a retomada do programa PA Alagoano, Programa de Aquisição de Alimentos. Em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo número 898/2019, indicação 116/2019, de autoria do senhor deputado Bruno Toledo. Apelo ao senhor governador do estado e à Secretaria de Estado de Educação de Alagoas, no sentido de solicitar a implantação da língua espanhola como disciplina escolar da grade curricular no ensino médio da rede pública do estado de Alagoas. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo número 903/2019, indicação 117/2019, de autoria do senhor deputado Davi Maia. Apelo ao governador do estado solicitando que os serviços do polo já de Maribondo não sejam encerrados. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo 904/2019, indicação 118, de autoria do senhor deputado Davi Maia. Apelo ao senhor governador do estado e ao secretário de Segurança Pública solicitando que seja inaugurado o CISP,
Centro Integrado de Segurança Pública de Maribondo. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo 905/2019, indicação 119/2019, de autoria do senhor deputado Jairzinho Lira. Apelo ao senhor governador do Estado e ao secretário de Estado de Planejamento, Gestão e Patrimônio, solicitando as providências necessárias para a otimização do serviço prestado na Central já de atendimento ao cidadão do Agreste, localizada no Arapiraca Garden Shopping, para evitar as filas e diminuir o tempo de esperas aos assistidos. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo 906/2019, indicação 120/2019, de autoria do senhor deputado Jairzinho Lira. Apelo ao governador do Estado e ao secretário de Estado de Educação, no sentido de adotar as providências necessárias para a climatização das salas de aula nas escolas da rede pública estadual. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo 844/2018, de autoria, indicação número 591, de autoria da senhora deputada Jó Pereira. Apelo ao governador do Estado e ao secretário de Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano, solicitando a revitalização do calçamento das principais ruas e avenidas do município de Junqueiro e que seja asfaltado novas vias, incluindo os povoados de Retiro e Riachão, por meio do Proestrada. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo 851/2018, indicação 592, de autoria da senhora deputada Jó Pereira. Apelo ao senhor governador do Estado e ao secretário de Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano, solicitando pavimentação asfáltica da rodovia L-125, que liga o município de Belo Monte ao município de Batalha. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo 957/2018, indicação 616/2018, de autoria da deputada Jó Pereira. Apelo ao senhor governador do Estado, solicitando a construção de um Centro Integrado de Segurança Pública no CISP, no município de Itaquarana. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo 956/2018, indicação 617/2018, de autoria da senhora deputada Jó Pereira. Apelo ao governador do Estado e ao secretário de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, solicitando a construção de uma casa de sopa para o município de Itaquarana. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo 955/2018, indicação 618/2018, de autoria da deputada Jó Pereira. Apelo ao governador do Estado, solicitando a construção de uma escola estadual de ensino médio no município de Itaquarana. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo 963/2018, indicação 619/2018, de autoria da senhora deputada Jó Pereira. Apelo ao senhor governador do Estado e secretário estadual de Saúde, solicitando uma ambulância equipada para transporte de paciente a ser destinada ao município de Campo Alegre. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Proposição em regime de tramitação ordinária. Votação única dos requerimentos. Processo 976/2019, requerimento 166/2019. Autoria, deputada Jó Pereira. Requer a mesa na forma regimental que seja marcada uma sessão especial para debater o plano operativo do Hospital da Mulher no dia 21 de junho de 2019, às 9 horas, horário regimental. Votação única dos requerimentos. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo 977/2019, requerimento 167, de autoria da deputada Jó Pereira. Requer a mesa na forma regimental que seja marcada uma sessão solene para homenagear o Centro de Recuperação Nutricional no dia 19 de agosto de 2019, às 15 horas, em horário regimental, pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Alagoas. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo 1034/2019, requerimento 181, de autoria do senhor deputado Inácio Loyola. Requer a mesa na forma regimental a realização de uma sessão especial para a discussão da atual situação do sistema penitenciário alagoano. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Requerimento 1066/2019, de autoria do senhor deputado Léo Loureiro, requer a mesa na forma regimental a marcação de uma sessão especial com o objetivo de discutir o combate à homofobia no estado de Alagoas, que irá discutir o tema Stonewall, 50 anos de luta e direitos. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como está em votação. Pela ordem, senhor presidente. É que já foi votado e já fez audiência na sexta-feira. Já foi feito? Houve um erro na inclusão da pauta aí, só para avisar a Vossa Excelência. Agradeço aí ao nobre deputado Léo Loureiro. Então, esse processo 1066, requerimento 84, já foi votado, já foi feita a audiência. Então, tiramos ele da pauta. Neste momento, nós encerramos a ordem do dia e passamos para as explicações pessoais. Não havendo nenhum orador inscrito, com a graça de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra em horário regimental para amanhã, quarta-feira. Muito obrigado a todos.